Fortaleza fez 3-0 no Juventude, Thiago Minhoca. E aí quebrou um recorde, né? A melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos, que inclusive a anterior era do Vitória, né? Era em 2013, 59 pontos. Vitória Sport, né? Que fizeram 59. O Fortaleza de 2021 fez 58. Foi a melhor campanha quando a gente fala em colocação, né? Mas em termos de pontuação, o Fortaleza superou essa marca e tende a fazer mais pontos, né? Até a reta final. Então, é uma campanha emblemática, né? É uma campanha que, de uma certa maneira, ela tem um momento, né? Um momento recente de uma certa frustração, porque como essa coisa do título, né, ficou muito na cabeça do torcedor e não sei o quê. Então, quando o time teve uma queda de rendimento recente, viu ali o Palmeiras passar, ganhar a segunda colocação, viu o Botafogo abrir uma distância de 7 pontos, e isso gerou, por exemplo, públicos pequenos, né? Por exemplo, o jogo contra o Atlético, um jogo, tudo bem que era um horário péssimo, né? 9h45, meio de semana, complicado, o jogo da TV aberta ainda. Mas a campanha, ela tem que ser muito exaltada, né? Eu sempre ressaltei o quanto o Fortaleza, nesse campeonato, quando chegou ali no 2-3 campeonato, Fortaleza era a melhor equipe da competição, assim, sem nenhum tipo de questionamento, sabe assim? Você não podia colocar um si no Fortaleza. E quando, aquela minha fala, né, que alguns torcedores chegaram a ficar aí, enfim, não concordaram e tudo mais, né? Eu já expliquei aqui, e é até bom quando tem uma vitória como essa, porque... Você continua, Thiago Minhoca, com a mesma opinião? Calma, vou explicar a situação, calma. Quando tem uma derrota, quando tem um tropeço, geralmente esses torcedores não comparecem, às vezes não vão olhar o ponto de vista que eu estou analisando, e aí só vem quando tem um resultado positivo, e quando tem um resultado positivo, esse torcedor está muito mais necessitado do elogio e da exaltação e tudo mais, e a gente tem que saber exaltar o Fortaleza, tendo a ponderação, e até mesmo quando estiver mal, tendo críticas ao Fortaleza, também tendo a ponderação. Pelo menos é uma tentativa que eu sempre gosto de fazer. O Fortaleza nos últimos anos, que aí é só para destacar o porquê que essa campanha ela é tão relevante, quando o Fortaleza em 2021 termina na 4ª colocação, com 58 pontos, acho que boa parte da torcida, não vou dizer toda ela, mas entendeu que aquilo ali era quase que um feito muito raro. Eu diria que um feito quase que impossível você imaginar algo daquilo, assim, porque a gente está falando do Fortaleza de 2021. É tal qual a gente for projetar que o Novo Horizontino vai terminar em 4º lugar no próximo ano. Ou se por acaso uma equipe como o Cuiabá batesse numa 4ª colocação, mesmo o Cuiabá tendo até uma estrutura muito boa, né, financeiramente falando. Aquele Fortaleza que chegava, e é bom lembrar, não era um Fortaleza só focado com a Série A. Era um Fortaleza que também estava lutando na Copa do Brasil. Chegou numa semifinal. Eu acho que em termos de ano, de você levar 2 competições difíceis, né? Porque uma coisa é a Copa do Brasil em outros anos, agora é a Copa do Brasil, o time da Libertadores. Aquilo que o Fortaleza fez em 2021 é gigantesco, é gigantesco. Acho até que mais do que esse ano. Estou falando em termos de peças que o Fortaleza tinha, condições que o Fortaleza tinha. Mas naquela campanha, o torcedor há de lembrar que não foi uma campanha totalmente sorridente. Quando chega ali no segundo turno, teve uma queda de rendimento, teve lesão de Pikachu, lesão de Crispim. Então, quando vem essa campanha desse ano de 2024, Fábio, né, e atingindo essa marca de 60 pontos, na verdade, é um trabalho novamente muito bem executado de um time que muitas vezes alguns torcedores acabam exagerando na crítica, né, dizendo que era para ter contratado mais e não sei o quê, e esse jogador tal. E aí a gente vai olhando a quantidade de reviravoltas que vai acontecendo nesse elenco. Claro, nem tudo dá certo. Por exemplo, Machuca. Machuca não prevaleceu nesse ano. De fato, não prevaleceu. Foi uma grande aquisição que o Fortaleza fez na temporada passada, mas que foi, de fato, um grande fracasso na temporada 2024. Mas olha a quantidade de jogador que o Fortaleza recuperou esse ano. Eu entendo que o torcedor é irritado com o Pedro Augusto. Eu também não renovaria com o Pedro Augusto de maneira nenhuma.
Mas o Pedro Augusto fez uma boa temporada nesse ano. Ele foi muito útil em vários jogos, o Pedro Augusto. Olha como o Sacha sai de um jogador que era a sexta opção de volante e no melhor momento do Fortaleza, nessa Série A, naquela sequência, que foram 10 rodadas com 9 vitórias e um empate, olha o quanto o Sacha foi significativo. Eu coloco assim por baixo, no mínimo 4 jogos daqueles 10, o Sacha foi um dos principais jogadores do time. Lembrou muito o Sacha de 2022, quando chegou na equipe do Fortaleza. O Marinho, no começo do ano, o Marinho era muito perseguido. Era muito. E o Marinho, também nesse período que teve ali, daqueles 10 jogos, várias partidas onde o Marinho dava a bola em profundidade, como foi no jogo do São Paulo, que teve a penalidade no passe do Marinho, como foi no próprio jogo do Boca Juniors, né, um jogo emblemático na Bombonera, o passe que ele dá para o Kevin. Aliás, foi para o Messias, mas com o gol do Kevin. Messias é ótimo, é Moisés. Confundi aí os nomes bíblicos. Então, quando você percebe que uma equipe que tem jogadores que vão irritar, jogadores que às vezes não vão mostrar a sua melhor qualidade, mas uma coisa eu digo para todo torcedor do Fortaleza que está acompanhando essa live. Isso acontece com qualquer equipe, velho. Com qualquer equipe. E aí eu vou pegar 3 exemplos, um do mais absurdo para outros mais próximos. Tem 2 equipes do Brasil que nesse ano tinha uma alta expectativa do que esse time poderia produzir. Uma delas é o Fluminense. O Fluminense termina a temporada passada campeão de Libertadores, primeiro título de Libertadores, sabe, vivendo um momento único, vai jogar o Mundial de Clubes, enfrenta o Manchester City. Cara, você fala isso, é só colocar. Imagina se o Fortaleza ganha uma Libertadores, vai disputar um Mundial de Clubes contra o Manchester City. O cara tava nas nuvens, pô. Assim como ele tava, se eu vou ganhar a Sul-Americana, a gente vai jogar exatamente o torneio lá, europeu, que nem aconteceu ainda, né, entre a LDU e o time lá do Ederson, que é o Atalanta, né? Então, quando você tem um sucesso, e que é o que o Fortaleza vem conquistando ano a ano, Fábio, se frustrar faz parte, certo? Se frustrar faz parte. Mas não dá para também ser muito crítico nesse momento. Quando eu fiz aquela... E aí volto àquilo que você estava tentando fazer a pergunta para mim. Quando eu fiz aquela afirmação, foi após aqueles 3 jogos fora de casa que o Fortaleza perde para o Botafogo, perde para o Internacional, prejudicado pela arbitragem, cabe destacar, e o empate contra o Atlético Paranaense, onde ele não jogou bem, teve muita dificuldade, mas conseguiu ainda ter chance até de ganhar, Fortaleza. Quando eu olhei aquele momento, Fábio, era olhando, cara, esse futebol apresentado pelo Fortaleza, infelizmente não é futebol de uma equipe que vai brigar para título. Porque quem briga para título tem que estar jogando bem. Tem que estar jogando bem. Porque às vezes quando você não joga bem, você ganha. Mas se você jogar mal, a tendência é que, vez ou outra, você ganha, mas a tendência é que você empate ou perca. E foi o que aconteceu com o Fortaleza naquele período. Depois que o Fortaleza tem aqueles 3 jogos, ele até goleia o Bahia, ganha do Cuiabá, mas no meio disso teve as péssimas atuações diante do Corinthians, e ainda veio ali, né, o jogo contra o Atlético Mineiro, a derrota para o Grêmio, né, o empate. E aí eu vou começar a pegar desse jogo do Atlético Mineiro em diante, porque, embora o jogo do Atlético, e eu comentei aqui, tinha um sabor de frustração aquele jogo, porque o Atlético Mineiro estava totalmente desfacelado, não veio o Hulk, não veio o Davidson, só o Scarpa veio e estava no banco. Então, assim, era um time só para o Fortaleza ir lá e confirmar os 3 pontos. E eu tinha destacado naquele jogo que faltou o emocional para o Fortaleza, como falta em alguns momentos dessa temporada. Como eu sempre cito os jogos onde o Fortaleza... O jogo do Corinthians, que aconteceu, né, nas quartas de final da Sul-Americana, o tal jogo lá do Potosí, o tal jogo do Cuiabá e tal, que eu sempre cito aqui. Então, esse emocional do Fortaleza é um problema desse ano. Por isso que muitas vezes... como é que uma equipe vai ser campeã? Por que o Palmeiras é atual bicampeão brasileiro e está tentando buscar um tricampeonato? Porque é uma equipe que o emocional do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras jogou muito mal contra o Fortaleza. E o Fortaleza jogou muito bem naquele jogo. Então, assim, eu nem acompanhei o jogo. Eu até vi gente relatando aqui, dizendo que eu falei mal do jogo do Palmeiras. Eu nem vi o jogo. Palmeiras e Fortaleza. Então, a pessoa que falou isso aí está totalmente equivocada. Então, mas pelos relatos que eu vi de pessoas que eu confio bastante, o Fortaleza jogou bem. E para mim isso era o mais importante. Porque naqueles minutos finais contra o Atlético Mineiro, com 2 jogadores a menos, a luta do time naquela reta final,
Ali o torcedor talvez não reconhecesse tanto aquela luta, primeiro, porque o cara olhava para o jogo e dizia, aqui a gente tem que ganhar. Mas aquilo ali foi tão importante para dar um estalo na minha avaliação, assim, daquilo que o Fortaleza precisava acordar. O que a gente viu com o Fortaleza em alguns jogos era uma certa... Sabe aquela coisa da justificativa? Eu não sei se eu citei aqui ou se eu citei em outro local. Sempre tinha um si para o Fortaleza. Por isso que quando eu fiz aquela fala, aí sempre tinha alguém querendo botar uma almofada no momento do Fortaleza. Assim, pô, mas se você olha os últimos 10 jogos, o Fortaleza é o melhor. Pô, mas se você olha só o segundo turno, o Fortaleza é o melhor. Então, sempre tinha um recorte para tentar justificar um rendimento que estava caindo. Então, eu acho que isso é ruim, porque quando você... E aí eu não sei como internamente o Fortaleza tratava isso, mas a impressão que me deu era essa, que o Fortaleza estava sempre escorado nisso. Tá, pô, mas eu tô a 2 pontos, pô. Pô, nos últimos 10... Mas o que o Fortaleza tinha feito não era ali dos últimos 10 jogos. O que preocupava, e a minha preocupação, e aquela minha afirmação, era baseado no desempenho do Fortaleza não está credenciando para título porque ele está caindo de rendimento. E é só olhar o que aconteceu antes do jogo do Palmeiras. Por isso que eu trouxe aqui. Dos últimos 8 jogos, o Palmeiras tinha somado 22 de 24, o Botafogo tinha somado 15 pontos dos 24, e o Fortaleza tinha somado 11 pontos. Quem era para estar fazendo 11 pontos de 24 era o Palmeiras, era o Botafogo. Quem era para estar fazendo 15 ou 22 era o Fortaleza. Então, esse era o ponto principal. Então, para esse momento agora que o Fortaleza está, e aí pouco importa, sinceramente, Fábio, pouco importa, e para quem está acompanhando, pouco importa a minha opinião se o Fortaleza está brigando ou não brigando para título. O que eu quero que o Fortaleza faça até o final? A melhor campanha possível. Se lá na frente, se tiver faltando 3 rodadas, 2 rodadas, 1 rodada, o que quer que seja, e o Fortaleza tiver possibilidade matemática de brigar por esse título, vai lá e consiga. Hoje, o Fortaleza, ele está a 7 pontos e reduzindo para 4, e ainda precisa ver o contexto ainda do termo da rodada, mas o Fortaleza, independentemente do que Botafogo, Palmeiras, Flamengo, o que quer que os outros façam, o Fortaleza precisa terminar o campeonato jogando bem e fazendo a melhor pontuação possível. Ele não pode, e aí eu vou pegar um outro ponto também, que é disso que eu estava mencionando. Fortaleza consegue a melhor campanha de uma equipe nordestina. O time, quando for enfrentar o Vasco no próximo sábado, isso tem que ficar de lado. É para ganhar do Vasco. Pouco importa, velho. A campanha já está feita, a história já está feita. Faça mais, meu velho. Faça mais. E eu estou dizendo isso não é por ser obrigação do Fortaleza, não. É porque o Fortaleza, eu sei que ele pode mais, certo? O que o Fortaleza passou recentemente na Série A de uma queda de rendimento, me pareceu um certo relaxamento, um certo comodismo, com certos feitos que o Fortaleza foi conseguindo, com certo status que o Fortaleza foi conseguindo. Mas para quem briga e quem quer fazer o algo a mais, tem que continuar fazendo esse algo a mais. E é o que eu sempre digo. O fato de você fazer o algo certo não te dá garantia. O Fortaleza, por exemplo, ele vem colhendo os frutos nesses últimos anos muito porque ele trabalha para isso. E para mim, eu tinha falado isso, eu não falei aqui, mas eu falei isso na rádio. Eu falei, aliás, até ontem no podcast de Torcedores de Fortaleza, lá do Glória e Tradição, estava eu e a Thaís Lemos, aliás, beijo para ela, a gente acertou a escalação, cabe destacar. E eu estava dizendo para o pessoal lá da live, eu falei o seguinte, o Fortaleza, nesse momento, agora, ele tem que mostrar quem ele é como time mesmo, assim, como potencial. E o torcedor também tem que abraçar isso, sabe? O fato de você perder um título brasileiro não pode, de maneira nenhuma, bagunçar. E aí eu cito o segundo time que eu estava querendo lembrar, que é o caso do Grêmio. O Grêmio, ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Uma reta final absurda, assim. E muitos torcedores do Grêmio, Fábio, você lembra bem, que citam a perda do título do ano passado por conta do quê? Do pênalti que o Yuri Alberto, lá na Neoquímica Arena, que era para ter marcado e não sei o quê. Então, seria muito bom que o torcedor do Fortaleza terminasse no final do campeonato dizendo assim, pô, se não fosse aqueles pênaltis ridículos que deram lá no jogo do Allianz Parque, se não fosse aquela coisa absurda também que deram lá do gol do Internacional, a gente poderia ter sido campeão. Mas faça por onde, sabe? Não tente justificar por certas situações, ou até mesmo pela própria arbitragem, porque fazer o que o Fortaleza faz não é fácil, mas que o Fortaleza faz merecidamente para receber esses feitos que ele tem conquistado ao longo dos anos, isso para mim é o que eu acho mais, o que eu jamais vi assim no Nordeste, nem perto.
Nem perto, nem perto. Não tem nenhum clube na história do futebol nordestino que tenha ficado por tanto tempo numa elite de futebol brasileiro, conseguindo entregar tanto num período até mais desequilibrante quanto a investimentos. Porque se a gente volta no passado, você tinha ainda uma certa proximidade entre determinados clubes e outros. Hoje, o Fortaleza é o 15º orçamento dessa Série A e ele está na terceira colocação, velho. Ele está na terceira colocação à frente de Flamengo, de Inter, de Atlético Mineiro. Tô pegando 3, assim, bem pesados, entendeu? 3 equipes que eram para estar brigando para título, obrigatoriamente. Atlético Mineiro, Inter e o próprio... Qual foi o outro que eu citei? E o outro aí que eu esqueci. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Inter e... Eu acho que faltou outro, não? Flamengo. Flamengo. Essas 3 equipes, o Fortaleza, assim, uma delas o Fortaleza já vai ficar na frente com o Atlético Mineiro, né? Então, assim, esse trabalho do Fortaleza, ele tem que ser muito exaltado. Essa campanha do Fortaleza, ela não pode estar dando 20 mil pessoas no estádio nessa reta final, apesar da frustração, certo? Apesar da frustração. Então, o torcedor no próximo sábado, velho, se não vai ganhar do Vasco, pouco importa. O que o Fortaleza está fazendo agora é para dizer para todo mundo do Brasil e também para quem é aqui da nossa região, do Nordeste, velho, a gente tem orgulho de estar vivendo isso aqui, sabe? Então, eu entendo, de vez em quando, essa lamentação do torcedor, em certo contexto, mas não dá para não exaltar essa situação, sabe? Importante vencer hoje, como venceu o jogo do Juventude, para exatamente no próximo jogo ter realmente um Castelão lotado, com festa, como Fortaleza faz muito bem, para ser exatamente o torcedor, sabe, apoiando esse momento. Então, para mim, é fundamental que essa campanha tem que ser exaltada pela própria torcida, sabe? Para, em alguns momentos, não gerar... E aí eu acho que é... Só para terminar, Fábio. Se, por acaso, o Fortaleza, digamos, vou pegar o melhor cenário dessa rodada, certo? Palmeiras perdendo e Botafogo perdendo. Se tiver o jogo contra o Vasco e o Fortaleza não ganhar, esse torcedor ficar lamentando. Não pode lamentar, velho. Não pode lamentar. O Fortaleza, na verdade, ele estava, antes de começar essa rodada, há 3 rodadas para superar o Botafogo. 3 rodadas, não é 2, não. Porque se der tudo certo, ele ganha essa rodada, como ganhou. Ele ganha a próxima, o Botafogo perde as 2, o Fortaleza ainda não passa. Então, assim, é muito difícil. E você está disputando contra uma equipe muito poderosa, que está para ser também brigando aí por título de Libertadores e um atual bicampeão brasileiro. Então, acho que o resumo é esse. O torcedor não pode, de maneira nenhuma, achar que a frustração de uma perda de título, isso pode ser um efeito negativo para uma campanha impecável até aqui. Impecável. É a melhor campanha de um nordestino fácil na história dos pontos corridos. Assim. E não é só pela pontuação, porque eu coloco muito a de 2021 pelo nível que o Fortaleza estava naquele momento. Mas a desse ano é categórica. É categórica, assim. Não tem nem o que... Não tem um A para falar do Fortaleza. Não tem um A para falar do Fortaleza nessa campanha. É uma campanha espetacular e eu espero que o Fortaleza consiga terminar essa Série A com a melhor campanha possível até o final do campeonato. Muito bem, né? A melhor campanha, melhor pontuação, né, de um time nordestino nos pontos corridos. Se a gente pegar as 6 melhores pontuações, né, 4 são do Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, né? É incrível, né? Esse ano, 2021, com 58 pontos, foi a terceira melhor. Em 2022, 55, a quarta melhor. E em 2023, ano passado, a quinta melhor, com 54. A segunda, né, a que estava até hoje aí com as melhores campanhas, era o Vitória de 2013 e o Sport de 2015 com 59 pontos, né? Então, é um feito gigante aí desse Fortaleza que nos últimos anos, e eu até entendo, assim, eu entendo os dois lados, tá? Eu acho que um pouco da frustração, acho que é até normal, porque a torcida do Fortaleza também está acostumada, né? Assim, vaga na Libertadores não é novidade, por exemplo, né? Então, era o ano do algo a mais. Eu acho que faz parte, tanto a torcida dá aquele fio de frustração, né? Porque daria, né? Assim, daria pro Fortaleza. Eu só acho que tem que ter um limite, Fábio, porque assim, o Fortaleza, na era Vojvoda... Mas tu tem essa impressão mesmo aí? A torcida realmente está frustrada com o não título?
eu sinto que o torcedor, claro, não é a maioria, mas, por exemplo, nos últimos dias havia muita reclamação porque no próximo ano o Fortaleza não vai fazer muitas aquisições. E aí já há uma crítica muito pesada pelo atual elenco. O elenco desse ano é muito bom, pô. É muito bom. E aí é por isso que eu tô dizendo. Cara, você tem um jogador como o Sacha, por exemplo. Eu vi gente reclamando do Rossetto. Sabe assim, eu falei, cara, que tipo de jogador... Eu até brinquei essa semana lá na rádio. Porque o torcedor do Fortaleza ainda tem, assim, parte dele. Obviamente, não estou dizendo todo não. Mas alguns torcedores ficam imaginando assim, pô, esse já tem jogador aí que já deu. Eu até entendo para alguns. Eu também não ficaria. Tipo, não ficaria com o Pedro Augusto, não ficaria com o Tite e tal. Enfim, alguns jogadores, mas tem gente que coloca o Ting e tudo mais, coloca outros jogadores. Mas sempre há uma sensação de que o Fortaleza precisa contratar 12 jogadores. Tem aquela janela de 2022 que é quase como se fosse uma coisa, sabe assim, errada. E aí perceba, e eu vou colocar uma situação que o torcedor se exalta muitas vezes no sentido de ficar muito animado e depois se irrita. Ano passado, quando chegou o Machuca, ninguém estava indignado, estava muito alegre, muito empolgado. Quando chegou o Romero, a mesma coisa. Tem vários jogadores que não chegam com a mesma pompa e conseguem até responder melhor. Pô. Tem jogadores que já estão no elenco e às vezes dão uma reviravolta. Então, para mim, o que o Fortaleza representa não é contratação, velho. Como eu vi já a gente mencionando em alguns locais, seria bom pegar o Marcelo do Fluminense. Eu falei, velho, o Fortaleza é uma equipe que se baseia no trabalho. No trabalho. Por isso que eu sempre ressaltei, quando o Fortaleza estava bem naquele período, Pochettino, Lucério, eu falei, tô gostando, mas o Fortaleza não pode ser só dependente dos dois. Não pode. Sempre na era Vojvoda, o melhor Fortaleza é o Fortaleza de todos os jogadores. É só olhar 2021, era Pikachu, era Crispim, era Ederson, era Robson, era David. Foram vários jogadores jogando bem. A campanha desse ano são vários jogadores jogando bem. Vários. Talvez você vá destacar ali João Ricardo, Lucero, Pochettino, como talvez os principais nomes. O Hércules. Vou pegar um exemplo. O Hércules. Se você volta uns 10 jogos atrás, o torcedor não estava satisfeito com o Hércules, não. A gente estava falando que vários jogos o Hércules não está bem. Olha o que o Hércules entregou nos últimos jogos. Entendeu? Então é importante sempre ter um jogador a mais podendo contribuir. E eu acho que esse é um ponto onde o Fortaleza tem que entender. Jogar Libertadores não é fácil, velho. Se fosse fácil... Sabe quais são as equipes brasileiras que estão todo ano disputando Libertadores? Flamengo e Palmeiras. Quem chega mais perto é o Atlético Mineiro, talvez, e o Grêmio. Se eu não me engano, eles estão com 4 a menos, assim, porque desde quando teve esse aumento de vagas para os brasileiros, só Palmeiras e Flamengo conseguem disputar praticamente todo ano. Os outros, velho, não tem garantia, não. Inter não tem, Grêmio não tem, Corinthians não tem, São Paulo não tem. Então, ali, Atlético Paranaense não tem, entendeu? Então, assim, ninguém tem garantia que está na Libertadores. Então, é não achar que você, nos últimos 4 anos, conseguiu 3 vezes a Libertadores, que isso agora se tornou pequeno ou fácil demais. Não é fácil, velho. Próximo ano para o Fortaleza, não acho que Libertadores é obrigação, não. Talvez G10 seja uma obrigação. Mas Libertadores, porque no próximo ano a gente não sabe como é que vai estar. O Inter nesse momento, o Inter até uma rodada não era nada. O Inter agora já está mais forte. O Atlético Mineiro focou nas Copas, largou o Brasileirão. Mas no próximo ano, entendeu? O Fluminense, se permanecer. O Corinthians, se permanecer. Então, assim, nunca é um trabalho fácil. E o Fortaleza não tem bala, às vezes, na agulha para disputar certos jogadores. Mas ele tem trabalho. E, para mim, é isso onde o torcedor do Fortaleza tem que mais reconhecer. O trabalho do Fortaleza, às vezes, não vai conseguir ir talvez mais além, mas para um dia ir conseguir nesse mais além, que quem sabe um título brasileiro, velho, tem que ser muito, muito, muito focado. E não é garantia também, entendeu? Se nunca o Grêmio foi campeão dos pontos corridos, se nunca o Inter foi, o Atlético Paranaense também não foi. Aí agora para o Fortaleza tem que ser o fácil, assim, é difícil, velho, é difícil. Então eu acho que tem que ter um pouco de cautela nesse momento também da frustração. Dá para entender a frustração, mas também não a ponto de essa chance não vai existir mais. Pois é, parecia que o G4 em 2021 era impossível de novo acontecer. Aconteceu. Parece que a final da Sul-Americana, um título internacional, não vai acontecer mais nunca. Se você continuar fazendo o trabalho certo, como o Fortaleza vem fazendo ano a ano, você vai conseguir. E vai ter ano difícil.
vai ter um ano que vai ser mais difícil. Para isso, tem que ter trabalho. Para isso, o Fortaleza vai ter que continuar trabalhando como está trabalhando nos últimos anos. Aí sobre essa questão de títulos, né, na era dos pontos corridos, só 3 estados, né? Times de 3 estados conseguiram levantar a taça, times do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais, né? Para ver como é difícil, né? Nem os times do sul do país, né? Inter e Grêmio conseguiram até hoje, né? Na era dos pontos corridos, levantar uma taça. E só por estar brigando, realmente já é um feito gigantesco, né? Você pega o Inter, por exemplo, né? Deixa eu só dar uma resposta aqui para o Marcel Júnior. Marcel, eu de maneira nenhuma estou falando ensinar o torcedor que ele tem que torcer. O torcedor faz o que ele quiser. Eu só acho que o torcedor tem que valorizar o momento do clube, certo? E eu nem estou falando de toda a torcida, não. Até porque o Fortaleza vai bater de novo a marca de 1 milhão, um feito raríssimo para vários clubes no Brasil. Mas eu acho que a minha fala foi para esses torcedores que às vezes esquecem de valorizar o que o Fortaleza está fazendo. Que às vezes eles que desvalorizam o atual elenco, desvalorizam o Vojvoda, muitas vezes. Uma coisa é criticar o Vojvoda, certo? Criticar o atual elenco. Outra coisa é você dizer que o Vojvoda é um pardal, que o Vojvoda, sabe assim, não sabe o que está fazendo, e sabe assim, tem um pouco de senso crítico, um pouco mais de parcimônia para analisar a situação. Então é só esse ponto. Não estou aqui para ensinar torcedor a torcer, não. Cada um faz o que quer. Muito bem, só para ilustrar essa campanha do Fortaleza, né? Tá na frente do Flamengo, do Inter, né? Que investiu pra caramba nessa temporada, do Atlético. Então, assim, claro que ainda tem rodadas, né, para o campeonato acabar, mas provavelmente vai terminar na frente desses 3, né? Não digo na pior das hipóteses, porque ainda pode, principalmente o Flamengo, né, que tá mais perto, mas ninguém imaginaria que o Fortaleza ia acabar o campeonato, né? Se pedisse para o torcedor assinar, ó, não vou dizer a classificação que você vai ficar, não, tá? Mas você assina ficar na frente de Atlético Mineiro, Flamengo e Inter nesse Brasileirão, acho que todo mundo assinava, né? Exatamente. Eu não sei saber qual é a posição, ó. Pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A dica é essa. Isso acontece com todos os torcedores, velho. O Palmeiras, por exemplo, cara, quem é o melhor time do Brasil nos últimos anos? É o Palmeiras, pô. É o Palmeiras. Pergunta para um torcedor do Palmeiras hoje se ele está satisfeito. Ele está insatisfeito. E os caras já ganharam 2 Libertadores. Estão aí para ganhar um tricampeonato brasileiro de maneira seguida. Sabe assim, o Palmeiras entrega praticamente tudo que o torcedor... Só que é tão insaciável, às vezes, essa coisa do torcedor, de às vezes entender... que eu já vi alguns torcedores falar isso, são poucos, são raros, aliás. Fala assim, mas o Fortaleza só vai ser alguma coisa se ganhar um título relevante. Cara, eu tenho plena certeza disso. Mas você trocava. É porque assim, agora tá fácil, né, fazer essa troca, né? Tá passando o que tá passando o Fluminense agora, sabe assim? É porque assim, ganhou o título, claro que o torcedor queria. Mas se o Fluminense tivesse para ser rebaixado, é claro que ele queria o título. E, não, cai pra Série B e volta no próximo ano. Mas é porque, assim, para mim sempre é o trabalho, sabe? Vai trabalhando, vai fazendo a coisa certa, que uma hora a coisa chega. Uma hora a coisa chega. Agora, se você tá ali baseado... E Copa, né, Fábio? Você sabe muito bem. O Corinthians tá aí, ó. O Corinthians é o time mais copeiro do Brasil dos últimos anos. Mais copeiro. E fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Como foi passado o Estudiantes ano passado. Como quase passou do Racing agora. Entendeu? Eu prefiro 1000 vezes hoje o projeto Fortaleza do que o projeto Corinthians, assim. Mas não tem nem de lavada. De lavada. De lavada. Eu, se eu fosse um jogador, assinaria muito mais com Fortaleza hoje do que com Corinthians. O melhor indicador para você saber que um trabalho está sendo bem feito é a campanha no Brasileirão, né? Não campanha em Copas, né? Porque Copa é bem... o Corinthians quase cai pro Bragantino, o Corinthians quase cai pro Bragantino ali, se não fosse os pênaltis. Acho que dá para comparar com o Corinthians, né? Você prefere o quê? As campanhas do Corinthians aí, final de Copa do Brasil, semifinal de Sul-Americana. Pronto, essa é ótima, assim, prefere o quê? Quer ter o Depay? Quer ter o Coronado? Quer ter Yuri Alberto? Quer ter esse elenco aí e tá vivendo o que o Corinthians está passando? Eu nunca trocaria. Assim, eu nunca trocaria por uma razão até óbvia, né? Mas, assim, cara, não tem o projeto Fortaleza é um projeto muito bom. E não é fácil fazer. É muito importante que eu acho que o torcedor entender isso. Não é fácil fazer o que o Fortaleza está fazendo. E o fato de ser difícil não pode ser interpretado como já que já chegamos até aqui, agora vai ser fácil. Não é isso, não.
Todo jogo é relevante, toda competição é importante. E aí eu falo internamente, o Fortaleza é muito consciente disso. Marcelo Paes, Alex Santiago, Bruno Costa, Vojvoda principalmente, de colocar isso na cabeça dos jogadores. Todos os jogadores são pelo menos repassados isso para ele. Que às vezes outros vão dar um relaxamento. Às vezes a qualidade técnica pode pesar comparado a outros elencos mais qualificados. Mas nesse ponto, não tenho nem dúvida. Assim, o Fortaleza é um projeto muito mais solidificado hoje no Brasil do que outras equipes bem maiores, assim, com histórias bem maiores. E sem falar de outras dificuldades, né, da logística, do calendário, que é muito mais cheio, né? Fortaleza tem estadual e Copa do Nordeste, por exemplo, né? Tem uma distância muito maior ali para viagens. O Corinthians não sustentaria o que o Fortaleza passa de logística, de contratação. Não tem nem perigo o Corinthians viver isso aí que o Fortaleza está vivenciando. Iago Mendes, quer também dar o seu comentário aí sobre isso que falamos aqui da expectativa do torcedor do Fortaleza, também dessa campanha histórica aí após a vitória contra o Juventude. E aí, você é de qual tese ali? Do que tem que realmente valorizar tudo, enfim, ou daquele que poderia. Eu acho que nenhuma tese também tá errada. Então, acho que não dá para ser 8 ou 80, né? Não dá para você também, poderia ter sido campeão, Libertadores, algo comum que não é, né? A gente sabe que é difícil chegar a Libertadores, ainda mais com uma sequência de vagas que o Fortaleza vem conseguindo. Mas ao mesmo tempo eu também entendo aquele torcedor que fica com aquele gostinho de quero mais, né? Daquele algo a mais, de cobrar um pouco a mais, porque se o time se colocou nessa situação, mostra que poderia também, né? Então acho que os dois lados ali têm a sua razão. E você, Iago Mendes? Eu acho que são dois caminhos, Fábio. Eu acho que os dois caminhos meio que levam a um sentimento único, que é: não dá para se desprezar o que foi construído pelo Fortaleza nessa temporada. Como o Minhoca bem trouxe, assim, em 32 jogos esse ano, o Fortaleza já quebrou uma marca que durava desde que os pontos corridos foram instituídos em 2003. São 22 temporadas para poder um time nordestino quebrar a barreira dos 60 pontos na Série A. É algo muito grande. E, tudo bem, fica a frustração de que aquilo que poderia ter sido e não foi. Tudo bem, o Fortaleza, em determinado momento do campeonato, brigou muito forte pelo título, esteve de igual para igual na batalha contra Botafogo e Palmeiras. Esse momento passou por N motivos. Fortaleza, ele conseguiu imprimir uma arrancada que foi impressionante, que deixou todo mundo que analisa futebol brasileiro assim, com uma expectativa muito alta, quando fez 28 pontos e 30. Só que a gente tem que ter a noção e o pensamento crítico de entender que aquilo não é o normal. Nenhum time no Brasil faz 28 pontos em 30 com normalidade. Acho que nenhum time no mundo consegue fazer 28 pontos em 30 de uma maneira assim: estou tomando café na segunda-feira. Não é assim, é algo muito extraordinário. E aí, esse ponto extraordinário, essa estatística extremamente fora da curva, foi o que possibilitou o Fortaleza estar nessa briga pelo título. A briga hoje do Fortaleza, ao meu ver, não é mais por título. É por manter essa vaga no G4 para uma classificação direta à Libertadores, contra dois times que têm um orçamento muito maior, um Internacional que vem num momento de crescimento muito grande na tabela, e um Flamengo que assim está fazendo de tudo para tentar recuperar o seu ano na Série A, porque vai para um confronto muito difícil numa decisão de Copa do Brasil. Então, eu acho que a torcida de Fortaleza já viveu tantos grandes momentos que acho que, em alguns casos, eles estão deixando de degustar um momento que é singular, que é ímpar, não só para a história do Fortaleza, mas para a história do futebol no Nordeste como geral, porque a gente sabe todas as dificuldades que ser um clube nordestino na Série A implica, que é o orçamento muitas vezes menor do que a maioria dos concorrentes, tem uma logística muito mais complicada que todo mundo. A gente sabe de tudo isso. Então, alguns torcedores abriram mão de degustar o sabor de ter uma campanha muito boa como essa, superando tanta diversidade, com um elenco que foi construído de maneira paulatina a hoje
O Fortaleza tem um time consolidado que tem 2 opções muito boas em todas as posições do seu elenco para ficar pensando no que poderia ter sido e não foi. Uma coisa que Minhoca disse, e eu concordo muito, é que assim, a constância ajuda a conquista. Então, o que acontece? Se o time está jogando bem, provavelmente ele vai conseguir brigar para ser campeão. Se um time mostra constância, consegue ser regular e brigar todo ano pelas posições mais altas de uma tabela, provavelmente ele vai conseguir brigar por objetivos mais altos, vai conseguir começar brigando por Sul-Americana, brigar por Libertadores e vai começar a brigar por título. Acho que a consolidação do projeto do Fortaleza é algo que vai nesse caminho. Brigou por título em um recorde desse ano, não significa que vai brigar no ano que vem. Mas se o projeto continuar evoluindo, continuar sendo trabalhado com seriedade e bem administrado, com o pé no chão, e sendo feito dessa forma, colocando 2 jogadores qualificados em cada posição, trazendo um treinador que tem um pensamento inovador, que consegue dar conceitos novos na equipe, eu não tenho dúvida de que assim, essa construção vai fazer com que o time consiga objetivos maiores. O título não veio esse ano, mas pode vir daqui a alguns anos. Eu acho que é um processo. Eu acho que a expectativa esse ano pode ter sido um pouco danosa quanto ao processo, porque viu-se um objetivo que era considerado inimaginável muito próximo, mas ele não veio agora. Então, é bom ter essa paciência e é bom ir degustando essas etapas para que, quem sabe, você consiga aproveitar toda a jornada quando finalmente ela chegar no tão sonhado título da Série A, quem sabe. Muito bem, Iago Mendes. Galera aqui no chat também comentando. Pelo menos a galera do chat aqui disse que está degustando, tá, Thiago Mel? A galera disse que. Não, e aí, por isso que eu falei assim, a minha fala foi muito mais para quem não está degustando. Não todo mundo falei a torcida inteira, falei parte da torcida, os torcedores que estão reclamando e tal. Então, os torcedores que estão aqui, os torcedores que vão ao estádio, esses não tem uma palavra para falar desses caras, assim, estão sempre lá apoiando e não sei o quê. Agora tem uma turma que, de fato, né, não acaba entendendo a dificuldade, pô, assim. E quando eu digo dificuldade, não é só para parecer que, o Fortaleza, o coitadinho, e não sei o quê, olha como é difícil e tal. Por isso que eu falei, quando o Fortaleza era a melhor equipe da Série A, em 2/3 do campeonato, quando assumiu ali a liderança, foi até um pouquinho antes que eu falei isso, eu acho. Mas eu acho que eu falei isso depois da vitória do Corinthians. O Fortaleza era a melhor equipe merecidamente. Não tinha nada ali que você disse assim, mas o Fortaleza favorecido porque teve muito jogo contra time alternativo, teve muito jogo onde foi ajudado pela arbitragem. Não, o Fortaleza foi primeiro lugar com 2/3 do campeonato merecidamente. Não teve nada ali na campanha que você possa dizer que o Fortaleza foi um acaso do acaso do acaso. Foi 10 jogos aí, 7 vitórias, sabe-se lá como ganhou. Não foi o Corinthians do Carille, não, naquele ano que primeiro turno com 100 derrotas, sabe-se lá como ganhava os jogos. O Fortaleza jogou bem, boa parte dos jogos. Outros jogos não jogou bem e acabou ganhando. Então é muito importante separar esses torcedores que eu estava citando e, obviamente, não sei se é a galera aqui do chat. Muito bem. Bom, vamos falar do jogo em si, Thiago Minhoca. Vamos contar um pouco da história desse jogo. O Fortaleza que pegou um Juventude em crise, né? O Juventude que tinha sofrido 5 gols do Palmeiras, 4 do Flamengo, demitiu o Jair Ventura, né? Contratou um novo técnico lá, o Fábio Matias. Um jogo que foi até equilibrado, né? Eu até acompanhei com mais atenção o jogo do Vitória, mas estava no celular com o jogo do Fortaleza. Foi um jogo até equilibrado no primeiro tempo, com o Juventude até tendo chances, né? O João Ricardo, mais uma vez, aparecendo de forma importante, mas ali nos acréscimos, né? O Fortaleza fez 2 gols e aí o Juventude sucumbiu, né? Aí o segundo tempo foi só ali o Fortaleza administrar a vantagem, ainda fez o terceiro e conquistou essa vitória lá no Sul. Foi isso o jogo? É o primeiro ponto, né? E para quem me acompanha sabe muito bem que eu não vou estar atrelado apenas ao resultado 3-0. O Fortaleza foi merecedor da vitória, mas o 3-0 ele não representa o que foi os 90 minutos. O jogo foi bem mais complicado do que o placar indica, né? Não foi um jogo assim, 3-0. O cara que vai olhar... Lembra aquele 3-0 lá na Alfredo Jaconi, em 2024? Não foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil. Então, eu acho que a primeira coisa que o Vojvoda estabelece para ter melhor qualidade comparado à Juventude, o time que ele coloca em campo.
na minha avaliação, apesar do Marinho ter cometido um erro grave no jogo contra o Atlético Mineiro, da expulsão que ele toma, e até já tinha acontecido isso também no jogo contra o Cuiabá, né? Quase ele também se atrapalha, quase poderia ter tido uma expulsão também. Era muito importante o Marinho voltar para o jogo de hoje, na minha avaliação. Ele, comparado ao Pikachu, é um jogador melhor para resolver partidas. O Moisés se estabelecer como titular, também achava muito coerente por parte do Vojvoda ali, até porque o Breno caiu de rendimento. O meio de campo, desde o jogo do Bahia, eu venho ressaltando isso. Gosto muito da ideia de ter o Martínez, de ter o Rossetto e de ter o Hércules. Primeiro que o Hércules é um jogador que se apresenta muito bem quando vai ao ataque. E Martínez e Rossetto, às vezes com as críticas que geralmente tem, né? O mau rendimento que possa ter, mas a qualidade com a bola no pé facilita muito o jogo para o Fortaleza em vários contextos. Você perde um pouco na marcação, dá para notar isso. E um outro ponto que eu já tinha imaginado também que pudesse acontecer seria essa linha de 4 que ele repetiu, que no jogo do Palmeiras era mais uma linha de 5, até porque o Pikachu funcionava mais como lateral direito quando se defendia. Mas no jogo de hoje eu imaginava, não, o Brits vai jogar na direita, o Mancuso vai jogar na esquerda, Tite vai ficar aí, já que o Cardona sentiu de novo, né, a lesão, juntamente com o Kusevich. Então, eu gostei muito da escalação inicial com uma ressalva. E aí não é nem pela questão do reserva imediato, é muito mais pelo titular. O Lucero está jogando muito mal. A gente tem que falar sobre isso. O Lucero está jogando muito mal os jogos. E, em parte do jogo, Fábio, ele foi um problema sério, aliás, durante o jogo. Porque nos primeiros 15 minutos, o Fortaleza era bem melhor do que o Juventude. Principalmente tendo o Moisés como essa peça, em várias jogadas. Teve uma que ele... A primeira, né? A jogada pelo lado direito. O Lucero, talvez o Lucero de umas 15 rodadas, de uns 2 meses atrás, um pouco mais, seria um Lucero ali que estaria aproveitando aquela oportunidade que o Moisés cria. Tem uma outra jogada com o Moisés, uma jogada que passa pelo Marinho. Fortaleza também quase abre o placar. Só que isso bateu nos 15 minutos. Quando bateu 15 minutos, aí teve uma falta ali, que foi uma falta que o próprio Brits tinha cometido, tomou até amarelo na jogada, uma falta perigosa, em que o João Ricardo encaixa, e depois dessa falta, o Fortaleza para. O Fortaleza simplesmente parou. Assim, parou no sentido de, tipo, não tinha mais a bola. Só entregava a bola para o Juventude. E esse foi um risco muito alto que o Fortaleza quase custa tomar o primeiro gol do jogo. Porque dos 15 minutos até os 48, que é quando o Fortaleza abriu o placar, nesse intervalo foram vários ataques do Juventude e o João Ricardo sendo fundamental, não só ele, mas também o próprio Kusevich, evitando várias oportunidades. É bom lembrar que nesse período o Brits também acaba tendo uma batida de cabeça, tendo que sair entre o Tinga. O Tinga inicialmente não entra bem, deu para ver muito isso na beira do gramado, o Vojvoda irritado com a saída de bola do Fortaleza. Foi um momento muito ruim que o Fortaleza atravessou nesse período. E para não dizer que nesse período todo o Fortaleza não fez nada, teve uma jogada de ataque, foi uma bola longa, que teve exatamente ali uma bola dominada pelo Lucero, que foi a única jogada que o Lucero conseguiu criar de maneira mais efetiva, em que ele dá para o Marinho, e o Marinho faz o corte, finaliza, e a zaga do Juventude acaba cortando. Então, naquela soma geral, depois do 15º minuto até os 48 ali, o Fortaleza praticamente deixava o jogo muito risco. Por isso que era importante, por isso que é tão relevante você exaltar, que curiosamente, né, assim, o próprio João Ricardo, na temporada passada, foi muito mais cobrado pelo torcedor, mas o quanto ele foi importante manter o placar zerado ali em vários momentos para conseguir o Fortaleza na reta final ser letal como acabou sendo. Quando eu falava que o Fortaleza, para conseguir brigar pelo título, ele tinha que jogar bem, é uma coisa que eu sempre ressalto. Jogar bem não é jogar fazendo espetáculo e dando calcanhar e drible e não sei o quê, fazendo goleada à torta à direita, não. Jogar bem é ser efetivo. E foi isso que o Fortaleza fez na reta final do primeiro tempo. Na hora que a equipe do Juventude deu uma baixadazinha de guarda, 2 belíssimas jogadas, os 2 primeiros gols do Fortaleza, e aí muito mérito dos jogadores que participaram, né? É o Rossetto recebendo a bola, toca no Martínez. O Martínez tem uma qualidade, e eu já tinha percebido isso no jogo do Atlético Mineiro, o pessoal vai lembrar. A jogada do gol do Marinho é o Martínez se antecipando, rolando a bola para o próprio Marinho fazer aquele gol. E hoje foi muito parecido. Ele na direita, ele recebe, vê o Tinga passando na direita, o Tinga faz o cruzamento, e aí uma chapada muito bonita do Moisés para abrir o placar.
Não passa nem, acho que 3 minutos direito, já vem a jogada do gol, também uma jogada trabalhada de pé em pé, outra jogada muito bem executada, novamente com participação pelo lado direito, agora com o Hércules, quando ele faz o cruzamento, a defesa do Juventude acaba não conseguindo cortar, e aí, por isso que eu estou dizendo, a inteligência do Martínez, eu acho que o Pochettino, se tivesse recebido aquela bola, o Pochettino teria finalizado, que é mais do perfil dele. O Martínez, ele tem um pouco mais, ele é mais meia, né? Aquele meia mais construtor. E aí ele viu que o Mancuso estava ali vindo de trás, e aí o passe ali também na medida, troca de passe muito bem executada, para o belo gol do Mancuso 2-0. O que era excelente, porque o que a gente tinha observado, Fábio, nos primeiros 45 minutos, não era para 2-0 Fortaleza. Era talvez ali um 1-1 ou um 2-1, sabe assim? Porque, de fato, o Juventude chegou com muito perigo em boa parte. Então, aquele 2-0 trazia para o Fortaleza no intervalo, e eu tinha destacado isso na rádio, ó, o Fortaleza não pode, de maneira nenhuma, achar que esse resultado está definido. É jogar o jogo, não é só entregar a bola para o Juventude. Só que o Fortaleza, quando volta do segundo tempo, que foi uma coisa que eu reclamei lá na rádio, que tinha passado 5 minutos, o Juventude deu 4 ataques. 4 ataques, né? Eu falei, não é assim que se joga quando você está com 2-0. Tudo bem, a bola está com Juventude, mas essa bola não pode estar entrando na área muitas vezes. Não pode estar tendo tanta finalização assim como o Fortaleza está permitindo. Então, o começo do segundo tempo não foi tão bom também, mas a partir do momento que vieram as trocas do Vojvoda, aí o time começou a melhorar. Então, é bom lembrar, né? Como já tinha feito a troca lá do Tinga pelo Brits, e é bom lembrar, foi por concussão, né? Não à toa o jogo teve uma substituição a mais para a Juventude e Fortaleza, por conta dessa batida de cabeça ali do Brits. E aí eu já achava que no intervalo ele poderia ter sacado o Lucero, porque aí daqui a pouco eu vou falar na análise individual, né, do Lucero. Eu acho que se fosse qualquer outro centroavante, sabe, já teria sido sacado do jogo. Se fosse o Kaiser jogando ali, se fosse o Thiago Galhardo, se fosse quem quer que fosse ali, sabe? E eu entendo plenamente o que o Vojvoda quis. Temos que dar mais minuto, uma hora esse gol pode acabar saindo. Mas eu acho que poderia ter trazido o Kaiser até para dar uma confiança a mais também para o Kaiser, sabe? Porque eu fico imaginando isso, na cabeça do Kaiser. E eu nem acho esse jogador todo. Só acho que ele tá entregando mais, ele luta mais. Eu acho que para aquilo que o Fortaleza precisava, eu acho que o Kaiser pudesse encaixar um pouco melhor. Por isso que eu tava ressaltando. Para mim, não é o fato do Kaiser estar pedindo passagem. Na verdade, é porque o Lucero está tão mal que poderia, nesse momento, o Vojvoda está dando um pouco mais de minutagem para o Kaiser. Eu não acho absurdo ele ter começado como titular, eu colocaria o Kaiser, mas eu acho um pouco exagerado terminar o jogo com o Lucero. Tudo bem que talvez ele quisesse ali para ver se o Lucero desencantava, né? Mas completou 73 jogos sem marcar e na próxima semana vai completar 80 dias sem balançar as redes, o que para um jogador tão importante como o Lucero acaba sendo muito prejudicial, né? E vai ter jogos muito pesados pela frente, né? Vai ter Flamengo, vai ter Inter, o próprio jogo do Vasco não vai ser um jogo tão fácil, até porque o Vasco está lutando contra a Libertadores. E aí na reta final, quando vieram as trocas, que eu acho que poderia ter trocado ali, o time até consegue melhorar, né? Eu acho que algumas escolhas ali que o Vojvoda acabou teve chances ali de fazer o 3-0 antes mesmo de sair o terceiro gol, e acabou saindo a jogada do terceiro gol, o Pacheco, que tinha entrado muito bem ali, fez uma jogada que foi até a câmera não pegou direito, a bola quando voltou ali para o lance normal já estava no ar, e o Kusevich, que merecia muito esse gol, né, uma das melhores contratações que o Fortaleza fez esse ano, e que o Fortaleza tem que adquiri-lo ele para a próxima temporada, né, ainda não está decidido ainda, mas deve fechar ainda com o Fortaleza. Então confirmou ali o 3-0, e aí depois do 3-0 o jogo de fato morreu ali, né, que aí realmente foi quando o Fortaleza teve mais a tranquilidade. Então, vitória importantíssima, vencer esse jogo, aproveitar como Juventude, né? Que aí era aquilo que eu estava citando do Vitória, quando eu perguntei para Iago, né? O Fortaleza soube, em certo momento, entender o desespero da equipe do Juventude. E aí, quando ele teve essa noção, ele foi lá e aproveitou. E teve jogos onde o Fortaleza não conseguiu ser letal, e aí onde faltava efetividade para conseguir sair com um resultado melhor nas outras partidas. Muito bem, grande vitória aí do Fortaleza, é isso, né? Pegou um time ali que já estava quase... O Juventude acho que já foi, né? Depois dessa derrota em casa, pegou um time pressionado, né? Não aproveitou a chance que teve, já o Fortaleza aproveitou e aí
fez 3-0, mas não foi tão fácil aí como o Minhoca já citou. Acho que a gente pode ir para o campinho já, né? O nosso querido Alan Roberto já falou que está pronto aqui. Então vamos para as análises individuais. Antes do campinho, e aí tem a ver muito com a pontuação, né? Não tirando essa coisa da melhor marca do Nordeste e tal. Para mim, o Fortaleza já está na Libertadores, certo? Eu não acho que o 8º colocado, porque assim, G7 para mim já está garantido na Libertadores. Pode ser que tenha G8, tenha G9 e tal. Mas eu não acho que o 8º colocado, que hoje é o Cruzeiro, né? Que está com 44, é isso? Fábio? 44? O Cruzeiro, 44. Eu não acho que o 8º colocado vai subir 16 pontos, faltando 7 jogos aí para alguns, né? Que aí o Cruzeiro ainda vai entrar em campo. Não acho que isso vai acontecer. Então, 60 pontos, eu já cravo. E o Cruzeiro pode ganhar a Sul-Americana, né? Então já nem entraria. Não, eu tô pegando o pior cenário possível. O Cruzeiro sem que seja pela Sul-Americana, só vai ter G7. Eu não acho que o 8º colocado vai bater 60 pontos. Não acho. Acho que vai bater 58, 59 ali. Ou 60, e mesmo assim o Fortaleza ficaria na frente, na minha avaliação. Então, 60 pontos eu acho que o Fortaleza já está na Libertadores, já estava de uma certa maneira, né? Mas eu acho que essa pontuação já é aquela pontuação que você já disse com uma certa tranquilidade que o Fortaleza não vai estar de fora. Agora, imaginando uma chance de fase direta, depende se vai ficar G4 ou G5. Tem grande chance de terminar G5, só há uma rara chance de não acontecer G5. É se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ele não tiver entre os 5 primeiros colocados e o Atlético Mineiro seja campeão da Libertadores. Aí, nesse cenário, é G4 de fato. Mas para chegar nessa pontuação, seja G4 ou G5, eu acho que 64, 65 pontos deve ser ali o importante. Ou seja, falta muito pouco para o Fortaleza garantir essa fase de grupos, que pode até ser G6, viu? Assim, fase de grupos. Porque se der Botafogo e Flamengo, né? Botafogo, Libertadores, Flamengo, Copa do Brasil, até o 6º colocado vai para a Libertadores, e aí eu acho que 63, 62 já possa ser suficiente. Então, nisso, o torcedor do Fortaleza já pode ficar tranquilo. Acho que a turma já sabia disso, né? Mas só para falar matematicamente dessa pontuação que ele atingiu. E 60 pontos, para mim, já é pontuação fácil de Libertadores. E fica agora secar os rivais, né? Matematicamente é possível o título, né? O Botafogo e Palmeiras tem clássicos, né? Na rodada, então pode ser que os dois tropecem aí, mantém vivo. É aquilo que a gente falou do Vitória, né? Tem o objetivo garantido, mas briga pelo algo a mais, né? Se tiver o G4 garantido... Quem é perseguidor, faça o seu. Se a turma tropeçar, beleza. Mas faça o seu. Faça o seu. Se garantir o G4, é o G5, né? Pelo menos já fica ali safe, né? E aí joga leve aí as últimas rodadas e vê o que dá, né? Pipocar é com o Botafogo mesmo, né? Então... então vamos acreditar, né? Então, eu não sei. A história dele é assim, mas esse ano eu tô se achando... bem que esse Botafogo não tem cara, não, né? E tem um técnico que não tem cara de pipoqueiro, né? O Arthur Jorge passa confiança. Muito bem. Vamos lá, né? João Ricardo, mais uma vez importante, né? Cara, muito bem. Eu acho que o João Ricardo tem pelo menos umas 11 partidas de alto nível nesse brasileiro. Pelo menos umas 11 partidas. Tem muita partida boa. Claro, ele já cometeu falhas no jogo do Cuiabá, o jogo do Grêmio e tudo mais. Mas, assim, hoje ele foi fundamental. Fundamental, assim. No momento que estava 0-0, que o Juventude era melhor, atacando direto, o Gilberto, o Mandaca, vários jogadores ali tiveram chance. O João Ricardo salvou em muitos momentos. Então, não tem como não ser. É muito bem para o João Ricardo, foi um dos principais jogadores. Tenho dúvidas aí se... Mas está disputando a medalha de ouro, viu? Está disputando a medalha de ouro. Mas foi muito bem o João Ricardo. Atuação que eu vou achar um absurdo completo. Não consigo ver um segundo goleiro tão bem quanto o João Ricardo nessa Série A. Tem bons goleiros nessa Série A. Mas do nível de apresentação, de qualidade, de atuação, o João Ricardo, para mim, está bem na frente. Está bem na frente mesmo. Para mim, é o melhor goleiro da Série A até o final do campeonato, assim. Teria que estar errando tudo até agora e não acho que vai acontecer isso até o final do campeonato. Então, para mim, é o melhor goleiro fácil da Série A. Acho que um dos melhores jogadores, né, da Série A, o João Ricardo. Sim, né? sim. Não à toa, se não me engano, tem uma das melhores notas também no soft score e tal. Assim, de longe, para mim, o melhor jogador do Fortaleza quanto à atuação, né? Assim, desde o começo do campeonato.
desde o começo mesmo, assim, da primeira rodada do jogo do São Paulo, que ele faz uma defesa num 2-1 ali no final, até hoje, né, que ele foi importantíssimo. O João Ricardo vai com louvor. Defesa, né? Vamos lá. Cara, Brits não esteve bem quando esteve em campo. Ele saiu cedo, mas ele não estava legal. Ele comete uma falta ali, que ele toma um amarelo. Ele vai tirar uma bola, ele tira totalmente errado. Eu não estava gostando do jogo do Brits. Eu vou colocar um jogo mal pro Brits. Enquanto ele esteve em campo, eu acho que ele não esteve tão bem. Foi pouco tempo, eu entendo, mas foi um período que o Fortaleza ficou muito no risco de tomar um gol, né? Muito no risco. Eu não gostei do jogo do Brits. Bom, Kusevich, né, autor do terceiro gol, e Tite. Kusevich para mim foi bem, pode colocar o bem para ele. Teve momentos que ele teve uma dificuldade, e aí, na verdade, foi por conta de um sistema defensivo que, em parte, deixou a bola escapar muitas vezes, assim, sabe? Mas o Kusevich era o jogador que mais conseguia cortes em vários momentos, bolas bloqueadas. O zagueiro do Fortaleza que está vivendo o melhor momento. Eu gosto muito do Brits, mas o Brits hoje no jogo não foi tão bem. Pode colocar o jogo mal aí para ele, viu? Foi o que eu falei lá. Jogou mal pro Brits. Tite, eu vou colocar como razoável hoje. Eu acho que teve momentos que ele foi bem importante mesmo, o Tite. Em outros ele teve uma certa dificuldade. O Tite tem aquela questão que é característica dele, às vezes ele vai dar o bote muito alto, ele sai muito da área, mas ele errou um passe também ali no segundo tempo, que não precisava, era melhor trabalhar curto, tentou fazer um passe mais longo, mas teve vários momentos que eu gostei dele, assim, de ganhar, de tirar, de fazer o simples. É um jogador que eu não renovaria para 2025, mas em termos de liderança, e é um cara que respeita muito o Fortaleza, sabe? É um jogador que às vezes é criticado muito pelo torcedor, e aí eu acho que é muito mais pela questão técnica do que pela liderança dele, né? Porque ele é um cara líder nato mesmo da equipe, assim. Então o Tite vai com esse amarelinho aí. Vamos para o Mancuso, já, porque seguir na ordem ali das posições. Vamos lá. Mancuso, para mim, foi muito bem. Ajudou em muitas jogadas ofensivas. Teve boas chegadas no ataque. Teve só uma cabeçada ali que ele tentou cabeceou legal. Mas, tecnicamente, foi um jogador que já tinha, e aí relatos de amigos, né? Tinha jogado muito bem contra o Palmeiras, eu não consegui acompanhar. E ele jogou hoje também, novamente, assim, baseado nessa informação. Eu acho que ele foi muito útil, sabe? Não à toa depois, no final, ali, parte do segundo tempo, né? Quando ele vai para o outro lado ali, quando entra o Bruno Pacheco, também eu acho que ele conseguiu contribuir bem. Então, para mim, vai ficar com muito bem o Mancuso. Gostei muito da partida dele. É um jogador tecnicamente muito inteligente mesmo. Que, para mim, soma-se muito quando você junta ali Martínez, Rossetto, jogadores mais técnicos, ele tem essa qualidade a mais. Inclusive fez gol, né? Fez gol hoje e tá jogando do lado inverso, né? Ele é lateral direito de origem, mas mas ele bem, chegou né? a jogar assim também outras vezes. Ele consegue também exercer essa função como um jogador pela esquerda. Marinho, vamos lá. Marinho, eu achei uma partida mais apagada do Marinho. Eu acho Tava que mais calmo o Marinho hoje? Tava. Teve uma jogada lá que ele ficou reclamando de uma falta, que eu acabei achando que não foi. Ele acabou perdendo a mesma jogada e ele caiu no chão, mas até aí também faz parte. Mas eu vou colocar um razoável para o Marinho. Não acho que ele fez uma partida tão boa, não. Acho que teve momentos, tipo o Tite. Teve momentos que ele foi bem. Teve uma bola que ele deu para o Lucero que foi muito boa. E aí o Lucero é que não soube. Teve espaço para dominar, para trabalhar a bola, e o Lucero se atrapalhou todo. Então teve momentos que o Marinho foi bem e ajudou muito na recomposição também. Gostei muito também desse trabalho dele mais tático que o Fortaleza imprimiu. Acho até que essa é uma formação que o Fortaleza tem que adotar. Ainda há uma certa dificuldade defensiva, a gente percebeu hoje no jogo contra o Juventude, mas são acertos que ainda o Vojvoda precisa encontrar, né? Até o próximo jogo diante do Vasco. Os volantes. Vou começar com você. Foi a mesma, né? O Vojvoda achou aí sua trinca de meio ideal? Não vem mudando nos últimos jogos, né? Por enquanto, sim. Porque até um tempo atrás era Rossetto e Lucas Sacha, né?
E aí, por isso que eu estava dizendo, essa questão da proteção do time, de às vezes não ser tão agredido, eu não sei se quando o Sacha tiver ok, o Sacha volta a ganhar essa titularidade. Mas, por enquanto, esse é um trio que, tecnicamente falando, é muito bom para Fortaleza, mas defensivamente ele dá muito espaço na entrada da área. Tinha muita bola do Juventude, por exemplo, que atravessava a área e ninguém cortava, que era uma bola mais aberta, porque os zagueiros ficavam mais afundados. E aí também a linha de volantes ninguém aproximava tanto, porque o Rossetto não tem essa característica, o Hércules também nem tanto, né? Então acaba tendo essa dificuldade. Mas começando com o Rossetto, eu vou colocar um bem para o Rossetto. Eu acho que ele fez um bom jogo. Teve momentos que teve uma certa dificuldade, mas ele foi muito lúcido em muitos momentos. Eu sempre gosto dessa característica, né, do Rossetto. Tem gente que não gosta, acha que o Rossetto é um jogador muito toque de lado, eu discordo bastante. A jogada do primeiro gol é muito por conta da visão que ele teve, mas outras jogadas também que ele tá com a bola e ele sabe o momento certo de eu vou levar agora a bola para frente, não vou tocar a bola, vou conduzir a bola. E a melhor alternativa, muitas vezes, o Rossetto é bem inteligente quanto a isso. O Hércules, eu acho que já fez uma partida também mais para o razoável. Eu vou colocar um razoável para o Hércules. Eu acho que ele taticamente foi bem importante, mas ele não foi um jogador tão participativo, tão incisivo, né? Eu acho que ele teve boas chegadas no ataque, mas essa bola não sobrava para ele. Mas no jogo dele, eu acho que ele taticamente foi ok, assim, sabe? Também muito parecido aí com Marinho e Tite na minha avaliação. O Hércules, para mim, foi razoável. Martinez, para fechar o meio de campo. Martinez, para mim, vai também como muito bem. Outro jogador também que eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim. Ele tem uma qualidade técnica que sobressai muito, assim, em termos de escolhas. Eu gosto muito de jogador que tem a tomada de escolha certa. E não estou dizendo que ele faz tudo certo, não, mas às vezes ele erra. Mas é um jogador sempre que está... É aquele jogador que, pô, ele está pensando algo que ninguém está pensando. O passe que ele dá para o Mancuso, por exemplo, ninguém imaginaria que ia ter aquele passe. Qualquer outro jogador recebendo aquela bola, ele chutaria no gol. Ele teve a frieza de dar o passe. Talvez naquela jogada também, com que saiu o primeiro gol, talvez o outro jogador não quisesse. O Marinho talvez não tocasse aquela bola ali no Tinga, né? E o Martins já teve essa mais frieza. Fora a participação dele, ele corre o jogo inteiro, ele se entrega bastante. Eu até cheguei a discordar lá na rádio com um colega de trabalho, que é o Fernando Graziani, dizendo que o Martins ainda não tinha empolgado. Eu falei, cara, eu discordo porque eu acho que o Martins tem jogado bem. E para mim merecia essa titularidade como ele está ganhando agora. Desde o jogo do Bahia, ele tem me agradado. Já no jogo lá na Fonte Nova já tinha me agradado. Ele teve problema com lesão. Para mim o Martins está jogando muito bem ultimamente. Moisés pode colocar também muito bem, viu? Pode colocar muito bem para ele, porque foi o principal jogador do Fortaleza no setor ofensivo. Muito bem o Moisés, muito bem mesmo, assim. O Moisés, o melhor Moisés possível, né? Teve uma que ele deu ali pro Marinho, numa jogada onde ele não foi egoísta. O gol, sabe, a batida que ele tem, fora outras jogadas de contra-ataque, que muitas vezes ele também acaba errando, vez ou outra, assim, por um certo excesso. Então, para mim, o Moisés foi, principalmente no começo do jogo ali, e na hora do vamos ver mesmo, dos gols, ele foi bem importante. Vai se pagando, né? Lentamente, mas vai se pagando. Né? Jogou muito bem contra o Palmeiras também, né, o Moisés? Sim. O Moisés, para mim, é um ótimo jogador. Só que é aquela coisa, né? É um jogador que oscila também. A tomada de decisão do Moisés, às vezes, atrapalha ele. Às vezes, quando ele pensa demais. Mas, para mim, foi outro jogador também. Para mim, é titular do Fortaleza também, até a reta final. Enfim, o Breno agora vai ter que correr mais aí, se quiser pegar a titularidade. O Lucero, eu vou ter que ser mais crítico. O Lucero, para mim, foi muito mal. Muito mal. Ele tem crédito. Para mim, é o melhor jogador do Fortaleza depois do João Ricardo na temporada. Né? Para mim, o Lucero é um atacante foda mesmo, assim. Letal. Mas não tem como não colocar muito mal para ele, porque, embora eu entenda o que o Vojvoda pensou, que não, deixa ele em campo, tá 2-0, ele pode fazer um gol, tá 3-0, ele pode fazer um gol, mas ele não jogou bem. Ele não jogou bem mesmo, assim, ele fez uma jogada boa, que foi a jogada que ele domina no peito e toca pro Marinho. As outras jogadas, lento, até mesmo para dar esse combate alto, ele me parece muito pesado. Eu não sei se está afetando psicologicamente, alguns falam isso, embora eu não vou muito por essa linha, que o fator da FIFA, lá do Colo-Colo, pode estar abalando ele. Eu não vou colocar essa situação, porque também essa história já se arrasta há tanto tempo, sabe?
que no momento bom isso não era. E agora que ele está mal, o problema agora é esse caso da FIFA, não vou colocar dessa maneira. Eu só acho que ele não me parece estar no melhor preparo físico, ele não me parece estar mais conectado com o jogo, sagaz para entender uma bola que sobra, sabe, uma jogada mais efetiva. E aí eu vou pegar uma jogada específica para falar do Lucero especificamente. Teve uma bola que ele escapa na esquerda com uma certa liberdade, tendo o Moisés livre na direita. Ele poderia dar o passe de primeira. Ou correr em frente. Ele preferiu correr indo para o meio, onde tinham vários jogadores do Juventude, sabe assim? E é por isso que eu cito, se não é o Lucero, se fosse o Kaiser fazendo isso, se fosse o Thiago Galhardo, se fosse qualquer outro jogador que o torcedor já pegou no pé, o Romero, qualquer outro jogador, o cara ia estar criticando, olha, lá vai de novo o cara fazer a besteira de novo. Então o Lucero não foi bem na partida hoje, foi muito mal mesmo. Mas é um jogador que o Vojvoda tem que continuar insistindo. Eu só não colocaria mais como titular. Eu colocaria o Kaiser. Quem sabe o Lucero vindo do banco aí ele consiga pegar um contexto mais favorável para ele. No momento, eu acho que ele não está conseguindo entregar. É até curioso, né? Porque o Pochettino perdeu o status muito mais rápido que o Lucero, né? O Lucero tá tendo muito mais crédito do que o. É porque também tem mais concorrência, né? É bom lembrar que ali na função do Pochettino tem Martinez, tem Kevin, tem Caleb. O Lucero só tem o Kaiser. E o Kaiser não é também esse nome todo a ponto de você achar que tem que sair ali, né? De toda forma. Vamos para o banco, né? Começando pelo Tinga. O Tinga eu não gostei defensivamente do jogo dele. Não gostei. Ele participa do gol, da jogada do gol, mas eu vou ficar com o razoável para ele. Eu acho que no segundo tempo ele já melhora mais, mas defensivamente o Tinga eu não gostei não. Assim. Teve muita bola passando ali, ele às vezes... E os erros do primeiro tempo que o Vojvoda estava bem irritado foi muito por conta do Tinga. Então, na minha avaliação, foi melhor do que o Brits, assim, né? Porque o Brits também, no pouco tempo que fez muita coisa errada. Isso. Bruno Pacheco entrou bem, no ator participou do gol, então eu vou colocar um bem para ele. Pode botar um jogo bem para o Bruno Pacheco. Ainda acho que precisa de mais ritmo, né? Um jogador que eu acho que vai precisar de mais ritmo para entregar o que ele estava entregando antes, porque dos jogos que ele tinha jogado ultimamente contra o Atlético Mineiro, outros jogos, ele não estava ainda a melhor versão dele. Ele tinha voltado de lesão, não estava tão bem. Aí você já me ajuda aí em termos de troca, porque foram 6 trocas, né? Por conta do negócio. Isso, lá. Da concussão, né? Da concussão entraram Bruno Pacheco, Pochettino, Breno Lopes, Pikachu e Zé Wellison. Mas no final, Pikachu e Zé Wellison, não sei nem se dá para ter nota, né? Porque entraram os 40 pronto. É só isso que eu queria saber, que aí já pode colocar branco para eles. Pikachu sem nota, Zé Wellison também sem nota. Acho que o Zé pode também ser acionado mais vezes daqui para frente, porque como o Fortaleza está tendo jogos tão espaçados, se tivesse jogos em cima de jogos, talvez tivesse um maior rodízio. E aí, no momento, é jogador que está bem. Pochettino, razoável. Eu acho que entrou ok. Fez uma jogada ali boa. Outra estava impedido, estava um pouco disperso. Então, vou ficar no razoável. Breno Lopes também vou ficar no razoável. Assim. É um jogador que tá tendo mais dificuldade no momento, assim, sabe? Acho até que essa renovação do Fortaleza foi longa demais com o Breno Lopes. Acho que é um jogador que tem esses momentos, né? Que é mais embaixo do que em alta, né? Enfim, vamos ver aí até o final do campeonato se ele melhora. Vojvoda. Vou ficar com bem. Gostei da escalação. A minha única questão com o Vojvoda foi realmente ali... E assim, eu nem condeno, não. Eu entendo ele ter feito isso com o Lucero. Eu só acho que o Kaiser poderia ter ganhado mais minutagem. Deve ser frustrante, assim, para um jogador que está no banco olhando o seu companheiro de clube que joga na sua função, não está jogando nada e, eu não vou ganhar uma oportunidade. É o único ponto que eu acho que o Vojvoda está pecando, assim, sabe? E que pecou, no caso, no jogo de hoje. Então, é bem aí para o Vojvoda. Muito bem. Então, o Vojvoda hoje fica com avaliação positiva. E aí temos agora a hora de distribuir as medalhas, né? Porque temos 4 jogadores com muito bem, né? O João Ricardo, o Martins, o Mancuso e o Moisés. E aí, Thiago Minhoca? Saber que um não vai receber medalha já acho muito injusto. Mas eu vou ficar com o Moisés na medalha de ouro. Gostei muito da partida do Moisés. Muito mesmo. Assim, muito mesmo. Acho que ele foi um jogador bem
bem decisivo mesmo. Abriu o placar naquele contexto, fora as outras jogadas que ele construiu também. Estavam muito inteligente, assim, de saber segurar a bola, de partir para cima, jogada por fora, jogada por dentro. Então, para mim, o Moisés foi muito bem no jogo, assim. O segundo vai o João Ricardo, que talvez no momento mais delicado foi bem importante. Poderia estar com esse ouro também com muita facilidade. Mas o João Ricardo pegou pra caramba também, pegou pra caramba. E na terceira colocação, eu vou ficar com o Martins. Eu gostei muito do Mancuso. Muito do Mancuso. Acho até sacanagem o Mancuso não ganhar uma medalhinha para ele aí. Mas o Martins é muito mais, porque às vezes não se. Acho que para algumas pessoas ele não está tendo o devido reconhecimento. O que ele faz em campo é muita coisa. É muita coisa. E tecnicamente falando, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu vou ficar com a medalha de bronze pro Martins. Acho que merece aí pelo saldo dos últimos jogos também. Boa, então Moisés com a medalha de ouro, João Ricardo com a prata, Martins com bronze, Mancuso fica ali com a menção honrosa aí, está fora do pódio, mas também teve o muito bem. Bom, então é isso, passamos a limpo, né? Tem um superchat aqui, né, que a gente acabou, no caso eu, né, acabei não lendo, mas dá tempo de responder ainda, do Leandro Douglas. Se ganhar as 6 que faltam, em que posição termina? Aí depende, né, Thiago Mioca? É para quem? Você quer pro Fortaleza ou É pro Fortaleza. Chegou agora, né? Chegou mais 78 perto. pontos, dá para ser campeão. Dá, é. 78 Não, o Fortaleza pontos. fazer a dele, né? Acho que ele encaminhou bem o G5 aí, né? Agora. É porque a sequência vai ser Vasco, agora em casa, pega o Fluminense desesperado lá no Maracanã, depois pega o Flamengo aqui, né? Na Arena Castelão, depois joga fora contra o Vitória, a depender do contexto, o Vitória aí, né, bem motivado também, jogar no Barredão não é fácil. Aí depois, acho que é mais um jogo fora, que é contra, não estou lembrado quem, e aí fecha com o Internacional em casa. Quem é? Vamos lá. Tem quase um campeonato carioca, né? Vasco, Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense e Inter. Atlético Goianiense, pronto, foi o que eu esqueci. É uma tabela boa, né? A questão é que tem que pegar. O Vasco vai jogar querendo ir para a Libertadores. O Flamengo vai depender muito se o Flamengo vai estar ou não já sendo campeão da Copa do Brasil. O Inter, possivelmente Libertadores. Fluminense, permanência. Vitória pode ser permanência, mas também uma vaga de Sul-Americana. E o G9, né? Como a turma falou. E aí só o Atlético Goianiense aí, que é o velho café com leite, né? Que é o jogo mais, na teoria, mais fácil. Então é isso.